Na semana passada, a gente falou de glicose, de lipídios, de água, né? Função de algumas substâncias, né? Que está dentro da célula, as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas, só para lembrar, né? Substâncias inorgânicas, aquelas que são uma estrutura menor, tipo a água, os sais minerais que estão lá na tabela periódica, né? São estruturas com a composição molecular menor, tá? Igual a água, H2O, né? Cálcio, Ca, magnésio, Mg. Então, a estrutura molecular é menor, tá? E as substâncias orgânicas são aquelas com a estrutura molecular maior, tá? E com a presença sempre do carbono na sua estrutura. A gente tem as substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais, tá? A água atuando, aqui a gente já falou, só para relembrar um pouquinho, como solvente, facilitador da ocorrência das reações químicas, como transporte de substância, né? Como fazendo o papel de hidratar o nosso corpo. A água ela não tem função energética, tá? A água, assim como o cálcio, o magnésio, o fósforo, as substâncias inorgânicas, elas não têm função energética, tá? Tem outras funções tão importantes quanto para o nosso organismo, mas não dá energia para a gente. Não adianta você ficar sem se alimentar e só querer beber água, né? Porque a água não vai fornecer energia. As suas células vão deixar de funcionar porque as suas células precisam de energia. E a água, ela não é responsável por isso, tá? E como nas substâncias orgânicas, desculpa, a gente tem os lipídios, os glicídios, que são os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos, tá? E as vitaminas, tá? Então, a gente tem todas essas substâncias orgânicas. Os glicídios, né, os carboidratos, fornecem energia imediata para a célula, né? Então, isso eu estou fazendo na síntese, tá? Mas isso a gente já falou na semana passada. Energia imediata. Eu preciso de energia o tempo todo na minha célula. Eu preciso de carboidrato, tá? Eu preciso de reserva energética. Eu preciso armazenar minha energia. Os lipídios, que são as gorduras, tá? O único problema ruim dos lipídios, né? Quando a gente fala em lipídio, gordura, a gente associa só com uma coisa ruim, tá? Os lipídios não são totalmente ruins, não, tá? São ruins quando a gente não consegue manipular eles de forma correta. Na alimentação, no nosso corpo, aí ele se torna uma arma destrutiva para o nosso organismo. Mas as nossas células, elas precisam de lipídios porque fazem parte da formação da célula, tá? Os nossos órgãos, eles precisam armazenar energia, então precisam de lipídios, precisam de gordura. Para a gente, o nosso corpo, nossos órgãos, né? Até o nosso osso mesmo, não ter aquele atrito de osso com osso. Eu preciso de lipídio para evitar aquele atrito, né? De um órgão com outro, de um osso com outro, eu preciso de lipídio. Então, o lipídio aí, o pessoal que está entrando aí agora, desabilita o microfone, por favor. E não esqueçam de assinar lá no chat o nome de vocês, tá? Para eu poder ter a presença. Então, os lipídios, eles não são ruins, não, tá? Tudo no nosso corpo, ele tem sua função específica, tá? Tudo no nosso corpo tem uma função. Aquilo só começa a ser ruim para a gente quando tem algum problema. No caso dos carboidratos e dos lipídios, que são substâncias orgânicas que, além do nosso próprio corpo ter, eu preciso colocar, me alimentar dele, né? Então, essas duas aí não dependem só do nosso corpo para ela funcionar bem, tá? Depende também da gente para que ela funcione bem, né?
chegar todo dia, né, eu já tenho o meu carboidrato que tem dentro do meu organismo, eu tenho a minha glicose, que o carboidrato dentro do nosso sangue, ele tem um nome, que a gente chama de glicose, tá? Então, dentro do nosso organismo existe a glicose, que é o açúcar dentro do nosso sangue, tá? O normal dela é de 70 a 99, tá? Se eu todo dia, consumir açúcar, assim, num nível extraordinário, aí, num nível, eu acordo de manhã, bebo 2 copos de Nescau, ainda coloco açúcar, né? Aí vou comer, eu só como massa, macarrão, né? Essas massas que contêm açúcar, que contêm carboidrato. Aí na hora do café eu como 4, 5 pães, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso, ainda mais os jovens, né? Muita gente que come assim e não tem problema algum, tá? Por quê? Porque o metabolismo do jovem é mais acelerado do que o metabolismo de uma pessoa mais velha. Então, o jovem, por estar sempre com o metabolismo acelerado, mesmo ficando o tempo todo no computador, no celular, ele tem um metabolismo mais acelerado, porque a idade das células dele são mais jovens, os órgãos são mais jovens, então ele tem esse metabolismo mais acelerado, né? Que uma pessoa de mais idade. Né? Pessoas de mais idade, o metabolismo fica mais devagar, a digestão começa a ficar mais complicada de fazer, tem certas coisas que come que não faz muito bem, né? Os jovens já não, né? Mas não que os jovens não tenham problema, vai ter problema do mesmo jeito, tá? Mas só que o jovem tem essa condição do corpo que o metabolismo, pela idade, é mais acelerado, tá? Então, essas coisas aí, tanto o carboidrato como os lipídios, depende também da gente, tá? Vai fazer exercício físico, vai comer menos porcaria, né? Menos gordura, menos açúcar, para o nosso corpo se manter saudável, né? Quando eu tenho um nível de açúcar muito grande no nosso organismo, a gente tem diabetes, tá? Quando esse nível de açúcar ele é de 70, tem alguém que está com o microfone aí, desliga, porque fica... Tudo que vocês fazem aí, a gente consegue ver daqui, por favor. É pelo... Quem é? Deixa eu ver aqui. Não sei quem é, vamos ver. Porque mesmo vocês se movimentando aí, a gente consegue ver uns ruídos, ouvir uns ruídos aqui. Obrigado, tá? Aí o que eu estava falando aqui? Ah, tá. Da energia. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse nível de glicose de açúcar no sangue acima do valor normal, que é até 99, a gente tem o diabetes, né? O que consiste... Por que eu tenho diabetes? O diabetes, como eu já falei aí, é o aumento do açúcar no nosso sangue. Mas por que aumenta o açúcar no meu sangue? O sangue da minha irmã não aumenta, do meu filho não aumenta, da minha mãe já aumenta. Por que isso? Existe um hormônio chamado insulina, né? Que é o hormônio mediador da glicose. O que acontece? Toda vez que a gente come, toda vez que a gente faz exercício físico, precisa de energia, a nossa glicose ela sobe, ela aumenta. Tá? Isso daí é fisiológico, né? Acontece mesmo. Eu vou almoçar daqui a pouco, vou ingerir um monte de alimento rico em energia, é lógico que a minha glicose vai aumentar. Né? Só que a partir do momento que a minha glicose aumenta, esse meu hormônio insulina também tem que aumentar de acordo com a glicose. Tá? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Então, o que acontece? Acabei de comer. Minha glicose, se eu fizer um exame meia hora, 20 minutos após eu comer a refeição, a minha glicose vai estar um pouco acima do valor que de costume eu faço quando eu estou em jejum. Tá? Não estou falando nem que vai estar além dos 99, não. Né? Mas, tipo assim, se no meu exame em jejum eu
tenho 72 de glicose, se eu comer, quando eu comer vai para 80, vai para 90. Isso daí acontece, tá, gente? Toda vez que a gente se alimentar. Aí o que acontece? A glicose aumentou, a minha insulina, que é o hormônio mediador da glicose, vai lá e fixa essas, a grosso modo, né, essas moléculas de glicose e destrói essas moléculas de glicose. Não destrói, ela faz a síntese dessa molécula de glicose, tá? E torna a glicose naquele valor normal que é para você, tá? Quando no diabetes, o que acontece? Por algum problema, ou no meu pâncreas, ou na produção de insulina mesmo, ou na molécula de insulina mesmo, no hormônio, por algum problema que eu tenho que pesquisar, né? O meu organismo não está produzindo uma quantidade de insulina favorável que faça essa função, né? Que vá lá e sintetize essas moléculas de glicose a mais. Se eu não tenho uma insulina boa para fazer isso, eu não tenho como diminuir minhas moléculas de glicose, meu nível de glicose, tá? Aí, com isso, a minha glicose vai aumentando, vai aumentando. Aí a necessidade, já que o meu corpo não está produzindo a minha glicose normal, né? A glicose não, a minha insulina normal, né? Para ir lá e sintetizar aquelas moléculas de glicose a mais, já que meu corpo não está fazendo isso, eu tenho que tomar a insulina, né? Aquelas insulinas que é a medicação, que injeta na barriga. Eu tenho que, de alguma forma, diminuir a minha molécula de glicose, né? Então, eu vou lá e, em alguns casos, que não dá para fazer dieta, que não tem outra alternativa, né? Porque a gente tenta várias alternativas antes de fazer a aplicação da insulina. Tem até remédios mesmo que diminuem a glicose, tá? Só que tem alguns casos que isso não funciona e a glicose aumenta muito. Aí, nesse caso, tem que fazer através da injeção de insulina, tá? Isso a glicose. Nos lipídios, dentro do nosso corpo, os lipídios, eles são vários tipos de lipídios, mas quando a gente faz exame de sangue, que os médicos mais ficam olhando lá, é o colesterol, tá? O colesterol é um tipo de lipídio que está no nosso organismo. A gente fala assim, não sei se vocês já fizeram, pai, mãe de vocês, função lipídica, ou atividade lipídica, né? O exame é desse jeito. Aí vai avaliar ali todos os lipídios, todas as gorduras que existem no nosso sangue, tá? Entre essas gorduras, tem o colesterol. O colesterol a gente tem, os que mais são avaliados ali são dois, o HDL e o LDL, tá? Colesterol bom, o HDL, colesterol ruim, o LDL, tá? O LDL, que é o colesterol que a gordura, né, se acumula nos vasos sanguíneos, impedindo a passagem do fluxo sanguíneo, com isso, impedindo o bombeamento do coração, com isso provocando infarto do miocárdio, do coração, tá? Por quê? O tecido sanguíneo, as veias, as artérias, né, os capilares, são tecidos de transporte. Eles transportam substâncias. É como se você pegasse ali a Avenida Brasil. Beleza. Você saiu de Campo Grande e foi lá para o centro. A Avenida Brasil o trânsito está legal. Como tem estado, né, por causa do Covid aí, um monte de gente não tem que trabalhar. Então você consegue chegar bem, né? Na maioria das vezes, se você estiver aqui para o centro, de Campo Grande ou de Bangu para o centro, né? Porque o fluxo está tranquilo. Agora imagina quando está engarrafado. Um carro, isso acontece dentro do nosso organismo. Um carro furou o pneu na Avenida Brasil, que é um inferno aquilo dali, furou o pneu, ele, ali onde ele estava não tinha acostamento, ele ficou na pista, ali, né? Aí o que acontece? Os outros carros começam a ter dificuldade para passar. Aí o primeiro passa com dificuldade, mas passa, aí o segundo já vai mais lento, já vai mais lento, daqui a pouco está tudo engarrafado, tá? Isso que acontece com o nosso
nosso sangue, né? Nosso tecido de transporte, que é o sangue. Né? Quando os lipídios estão em muita quantidade, eles ficam armazenados ali, eles ficam parados ali na corrente sanguínea. Né? Nas veias, nas artérias, eles ficam parados ali. Né? Como se causasse um entupimento. Como se dá esse entupimento? Ficam as gorduras ali, paradas, né? Encalhadas ali no nosso sistema sanguíneo, aí vai passando as células, os nutrientes, né? Vai passando ali. Acaba ficando agarrada ali nos lipídios, né? Que são as gorduras, fica agarrada ali. Isso vem mais gente tentando passar, mais gente tentando passar e ficando agarrado ali. Até que, naquele percurso ali, ele engarrafa tudo, ele entope tudo. Se eu não tenho circulação de sangue, o meu coração deixa de funcionar, né? Se eu não tenho sangue chegando ao coração, o que o meu coração vai fazer? Né? Isso no caso dos lipídios, né? Que entupiram ali os meus vasos sanguíneos. Ele está vendo que está acontecendo alguma coisa errada aí, porque não está chegando o fluxo sanguíneo aqui para mim, né? Porque a função do coração é bombear o sangue para todo o corpo. Se não está chegando sangue para ele, como é que ele vai ter essa função de bombear, né? Contração e relaxamento, contração e relaxamento, como é que ele vai bombear o sangue para o corpo todo? Aí o que ele começa a fazer? O coração. Então vou tentar resolver. Tem que tentar resolver, né? Como é que ele vai resolver? Bombear mais rápido. Vai se bombear mais rápido para tentar resolver, desentupir, fazer alguma coisa ali para resolver aquele impasse ali. Só que tem horas que ele vai conseguir resolver, né? O batimento dele acelera e ele consegue resolver de alguma forma. Mas quando ele não consegue, o que acontece com ele? Ele entra em falência. Os músculos cardíacos, o músculo do miocárdio, ele para. Aí é um infarto do miocárdio, né? Ele tentou funcionar tanto para resolver um problema, tá? No caso, o problema dali é a respeito dos lipídios, tá, gente? O coração não para de funcionar só por causa dos lipídios, não. Existem N problemas que fazem o coração parar de funcionar. Mas aqui, na nossa matéria, a gente está falando do colesterol, dos lipídios, das gorduras que tem no nosso organismo. Então, aí o que acontece? O coração para de funcionar. Parou de funcionar, parou de bombear sangue para o corpo. Né? Aí é o infarto do miocárdio, tá? Porque o coração tem 3 camadinhas. A camada responsável pelo batimento cardíaco é o miocárdio. Por isso que eu falo infarto do miocárdio, porque é essa camada que para de funcionar. Aí os médicos tentam, né, reanimar a pessoa de outra forma. Né? Então a gente tem aí os 2 tipos de colesterol, tem mais tipos, mas o que mais é avaliado é o colesterol bom, HDL, e o colesterol ruim, que é esse LDL, que acaba dando esses problemas todos. O colesterol bom, HDL, é justamente aquele colesterol que vai tentar resolver a situação ali, tá? Como ele vai tentar resolver? Tá vendo que eu tenho uma grande quantidade de LDL, que é o colesterol ruim, né? O colesterol HDL vai lá e sintetiza, pega essas moléculas de colesterol para tentar destruir, né? E isso acontece, gente, é igual a insulina com a nossa glicose. Isso acontece o tempo todo no nosso organismo, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui das substâncias orgânicas, das células, acontece o tempo todo no nosso organismo. A gente comendo, a gente não comendo, essas reações estão acontecendo no nosso organismo, tá? Para manter o equilíbrio do nosso corpo, para manter o que a gente chama de homeostasia. O que é homeostasia? É todo mundo funcionando em perfeita harmonia. É o meu sistema digestório, o meu sistema circulatório, o meu sistema respiratório, todo mundo funcionando em perfeita harmonia. Se um para de funcionar direito, né, ele começa a dar problema nos outros sistemas. Né? Por isso, a importância não só do nosso corpo em si manter as funções, né? Nosso corpo tem essa capacidade de manter as nossas funções, né? Sem a nossa ajuda, porque a gente está aqui, mas ele está realizando todas as funções, né?
e a nossa, né, capacidade também de ajudar o nosso organismo. Como é que a gente vai ajudar o nosso organismo? Fazendo uma dieta legal, né? Fazendo exercício físico, não fumando, evitando ingestão de bebida alcoólica, porque isso tudo prejudica a homeostasia do nosso organismo, tá? Ainda mais quando vai chegando, vai ultrapassando uma certa idade, né? Que o nosso organismo vai ficando mais preguiçoso, né? O metabolismo vai desacelerando, ainda é pior, né? Não que também, né? Voltando ali, não que também os jovens não sofram desses problemas, não, tá? Os jovens vão sofrer do mesmo jeito, só que o metabolismo do jovem é mais acelerado, né? O meu filho, quando ele tinha que 4, sei lá, 4 anos por aí, 4, 6 anos por aí. Aí a gente começou a fazer os exames, né? Tem que fazer os exames para ver se está tudo bem. Aí fomos fazer esse perfil lipídico aí. Ele estava com colesterol alto. Ele tinha 4 anos, né? Aí vamos pesquisar por que está com colesterol alto. Por que estava com colesterol alto, apesar dele ser criança, viver correndo, pulando, por quê? Biscoito recheado, tá? Então, aquele recheiozinho do biscoito recheado é danado, tem muita gordura, né? E gordura ruim, tá? Então, ele estava com colesterol alto justamente por causa desse biscoito. E olha que ele não comia tanto biscoito. Ele comia, às vezes, no lanche, tipo 4 biscoitinhos, né? Mas para ele aumentou o nível de colesterol e gordura no corpo dele. Tá? Aí teve que deixar de comer. Né? Agora ele já voltou a comer. Né? Ele está grande e tudo, mas esse biscoitinho aí tem muita gordura, gordura ruim. Tá? Aqui a gente tem uma outra substância orgânica, que são as proteínas. Né? As proteínas a gente tem 2 tipos. Né? Proteína, o que são proteínas? São macromoléculas, são moléculas grandes. Né? Tá vendo aqui, ó? Moléculas grandes, isso aqui é um exemplo de uma proteína que a gente chama de enzima, né? Isso aqui é uma micrografia de uma proteína. Né? Então, são moléculas grandes constituídas pelos aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos, quando a gente estudou lá a evolução, que a gente falou de coacervados, né? Os coacervados eram agrupamentos de aminoácidos, tá? Então, depois, no decorrer do tempo que a gente vai estudar, a gente vai ver por que a proteína é tão importante na nossa vida. Tá? Já começa antes da gente se formar, antes da gente ser vivo, né? Quando surgiu a primeira partícula de vida, que foram os coacervados, que surgiram na água, que a gente viu quando a gente estudou a evolução, né? Antes disso não, durante esse processo aí, a gente já tinha os aminoácidos, que eram agrupamentos de aminoácidos, né, que formavam os coacervados, que foi a primeira partícula viva, né, aquela primeira partícula que surgiu na água e que deu origem posteriormente aos seres vivos. Isso aqui é a estrutura do aminoácido, que está presente na proteína, tá? Eu tenho aí o carbono, que eu falei para vocês, ó, é uma estrutura grande, né? Se comparando com a água, que é H2O, tá? A gente tem aqui o carbono aqui por eles serem substâncias orgânicas, tá? Não esqueçam quem está chegando agora, não sei se tem, mas podia assinar lá o chat, tá? Então, todas as proteínas ali, elas são formadas por 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos, eles combinam entre si, tá? Essas cadeias de aminoácidos, elas vão se combinando, tá? E a gente tem 2 tipos de aminoácidos, de proteínas, né? As proteínas naturais e as essenciais. As naturais, o corpo é capaz de sintetizar através dos alimentos que a gente come, das proteínas, carne, peixe. O nosso corpo ele sintetiza aquilo bem, tá? Os essenciais são os que já estão no nosso corpo, que não precisam ingerir, né? Eles já são capazes, já estão no nosso corpo, então não precisa dessa síntese, né? Através da alimentação, dessas coisas todas. Então, existem esses 2 tipos, tá? As proteínas aqui, elas são
têm estruturas, né? São classificadas de acordo com as estruturas delas, né? A gente tem aqui a primeira proteína aqui. Isso aqui tudo são aminoácidos, tá? Isso aqui, ó, aminoácidos, tá? Em relação à atração desses aminoácidos, elas são classificadas de 4 formas, né? A gente tem aqui, ó, a estrutura primária, aqui, secundária, terciária e quaternária, né? Pô, uma tá assim, a outra tá toda embolada aqui. Vamos ver como é que é aqui. Uma atração mais devagar, né? Mais lenta. Os aminoácidos aqui, eles ficam em cadeia, um do ladinho do outro, tá? Aqui nessa estrutura aqui, tá? Da proteína, que é a estrutura primária. Os aminoácidos começaram a ter uma atração mais forte entre eles. Eles ficaram mais juntinhos aqui, ó, e essa atração aqui está sendo mais forte. Ela começa, tipo, fazer como se tivesse um fio de telefone. Agora a gente nem tem muita gente nem tem mais telefone em casa. E os que tem é todo telefone sem fio. Mas é assim, ó, redondinho assim, ó. Tá vendo? Né? Como se fosse um fio de telefone mesmo, nessa estrutura secundária aqui. A atração ficou cada vez mais forte. A proteína, ela é como se ela estivesse se quebrando, né? A proteína ali, ela começa a se dobrar, né? Tá vendo aqui, ó? Tá dobrada a proteína, tá? Essa daqui é a estrutura terciária da proteína. A atração mais fraca a atração vai ficando mais forte, aqui bem mais forte do que essa. Aqui, a atração da proteína fica tão forte, que ela começa a se ligar a outras proteínas. Tá vendo aqui, ó? Essa forma aqui, essa proteína que está aqui, é uma outra proteína, né? Diferente dessas, aminoácidos diferentes, que vão se ligar, tá? Lembrando que isso daqui está acontecendo o tempo todo no nosso organismo, tá, gente? E de acordo com cada ligação química que a gente faz, né? Que a proteína está presente no nosso organismo para tudo, tá? A proteína está presente no nosso organismo para tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente e tudo que a gente está pensando em fazer. A gente tem as proteínas como esse recurso. Meu código genético, DNA, está cheio de proteína ali. Ele que vai dar ordem, né, para a formação de proteínas novas. Então, no meu código genético, ele que vai dar essa ordem, tá? Eu produzi determinado tipo de proteínas para formar alguma característica, para formar hormônio, para fazer eu pensar. Tudo isso é mediante as proteínas que a gente tem, tá? Quando eu falo de estrutura celular, quando eu falo de estrutura celular, aqui, ó, a proteína ela forma as nossas células, né? Então, ela é responsável pela estrutura das células, porque na formação das células, dos leucócitos, das hemácias, das nossas células do nosso corpo, tecido, eu tenho a proteína ali como papel principal, desempenhando o papel principal ali na formação das células. As proteínas, como anticorpos, aqui, né? Os leucócitos, que são as células de defesa, eles estimulam, de uma forma para se defender, estimulam a produção das proteínas de defesa. As proteínas de defesa são os anticorpos, né? Que agora estão sendo estudados no combate aí ao Covid-19. Quando a gente fala de anticorpos, né? A gente está falando de proteína, né? Só que é uma proteína específica para a defesa do nosso corpo, tá? Existem anticorpos, os anticorpos eles são únicos, né? E essenciais, né? Porque eu não tenho o anticorpo da catapora, né? Matando o vírus da gripe. Não tem, elas são específicas, tá?
Meu anticorpo da catapora vai matar o vírus da catapora. Meu anticorpo do Covid vai matar o vírus do Covid. Tá? Eu não tenho. Ah, tudo bem, eu não tenho catapora, né? Mas entrou o vírus do Covid no meu organismo. Ah, então vamos, né? Numa intenção boa, né? Do nosso sistema imunológico de eliminar o vírus do Covid, vamos juntar todos os anticorpos que não estão sendo utilizados, o da gripe, da catapora, da paralisia, vários anticorpos que a gente tem aí, né? E vamos lá destruir o Covid-19. Né? Se fosse assim, a gente estava ótimo, né? Porque ninguém estava com Covid aí. Né? Só que os anticorpos, eles são específicos, tá? Então, eu tenho o anticorpo do Covid para destruir o vírus do Covid. O problema do Covid hoje, né? Porque o Covid é uma doença nova, né? Então, o nosso organismo ainda não tinha anticorpos contra esse vírus, porque até então não tinha surgido, ninguém tinha sido infectado. Então, para o meu organismo produzir anticorpo, eu tenho que ter um primeiro contato, né? No caso da catapora, quando a gente toma a vacina, o meu primeiro contato com o vírus da catapora é a vacina, né? A vacina tem o quê? O vírus inativo que estimula o meu corpo a produzir anticorpos, tá? Beleza. Aí o que acontece? Tomei a vacina da catapora, eu não pego catapora. Por quê? Porque o meu organismo já foi imunizado. Eu já coloquei dentro do meu corpo o vírus da catapora e o meu anticorpo já foi formado ao longo do tempo, né? Para combater o vírus da catapora. Se eu for contrair ao longo do tempo a catapora, eu já tenho aquelas células ali que reconhecem o vírus da catapora. E mato, elimino aquilo dali. No caso do Covid, ninguém nunca ficou infectado com o vírus do Covid. Tem como o meu corpo reconhecer o vírus como sendo uma coisa ruim? Não tem como, infelizmente. Tá? Então, o vírus ele vai entrar no nosso organismo e vai causar doença. Né? E a gente vai ficar doente. Por quê? Não tem como a gente se defender. Depois de 3 a 4 dias, os meus leucócitos já estimularam a produção de anticorpos. Aí eu vou melhorando, né? Geralmente, né? Depois de 3, 4 dias. Né? Esse vírus está sendo estudado ainda, tá? O vírus Covid está sendo estudado ainda. Então, por isso que eles ainda não sabem se quem tem o primeiro vírus, se de repente eles não pegam mais a doença, isso aí tudo está sendo estudado ainda. Mas, geralmente, né, quando a gente já tem anticorpos, geralmente a gente não pega a doença novamente, tá? Nessas outras estudos das doenças anteriores, a gente não pega a doença de novo, porque a gente já tem os anticorpos, já foi imunizado. Em relação à Covid, é outra coisa que é uma doença relativamente nova e eles ainda estão pesquisando, tá? Função hormonal, por quê? Porque as proteínas também, elas dão ordem para produzir hormônios. Né? Esses hormônios são o quê? O hormônio de crescimento, o hormônio que vai determinar o sexo do indivíduo, a testosterona, o hormônio do metabolismo, que na mulher, no caso, é aqueles hormônios tireoidianos, da tireoide. Né? E função enzimática, né? Que a gente vai falar também depois, em relação às enzimas. Enzimas são proteínas que facilitam as reações químicas. Aí eu preciso de fazer a minha respiração celular. Aí eu tenho uma proteína, que é uma enzima, que vai facilitar essa ocorrência da respiração celular, né? Essa facilitação do oxigênio, do gás carbônico. Então, a enzima aqui, ela é uma proteína que vai facilitar a ocorrência das reações químicas. Quando a gente está comendo, que eu preciso fazer a digestão, liberar enzimas digestivas, tudo isso é uma atividade da proteína que tem a função enzimática, tá? Então, a proteína aqui, anticorpo, então proteína de defesa, estrutural, porque ela está na estrutura de todas as células,
Hormonal, porque ela está lá produzindo hormônios, ajudando a produzir hormônios, e enzimática para facilitar a ocorrência de reações químicas. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou vendo ali que falta menos de 1 minuto. Quem não colocou o nome lá no chat, coloca, porque já vai terminar aqui a aula, falta menos de 1 minuto para terminar. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tudo certo. Não esqueçam de colocar lá o Professora, nome, hein, gente? Fala, quem está falando? isso é matéria do lado dessa semana? Essa matéria o quê? Não entendi. Matéria do simulado dessa semana? Também, porque essa matéria é do primeiro bimestre ainda, Sim, sim. tá? É do primeiro bimestre ainda. O simulado é do primeiro bimestre. Fala, professora.